Que Deus os abençoe. Vamos ler Atos 2:38, onde está escrito, 37, 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Também Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Também Hebreus 12:14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, damos graça por sua palavra. Vivifica, Senhor, em nossos corações nesta noite. Revela a tua palavra, Senhor. Revela os teus mistérios. O Senhor tem trazido através do seu mensageiro nesta era. No nome de Jesus, amém. Podemos sentar? Todos os mistérios foram revelados nesta era. Toda a palavra, Deus foi desvelado nesta era, como foi falado nessa manhã. Deus desvelado. Todos os mistérios que Deus tinha na sua mente, no seu coração, nesta era veio completamente para a igreja. A igreja hoje sabe todos os mistérios de Deus, né? Toda a palavra revelada, a manifestação do Filho do Homem, né? As pessoas hoje não sabem que ministério foi esse, do Filho do Homem, né? Muitos irmãos chegam em mim e falam: o pastor tal falou do Filho do Homem, o outro pastor tal falou do Filho do Homem. E quando eu vou ver aquilo, nada, não tem nada. Eles não conseguem realmente expressar que ministério foi esse do Filho do Homem. Ele não consegue colocar isso no lugar correto da palavra de Deus. Ele não consegue falar que o que foi o Filho do Homem. Ele não consegue falar isso. Que ministério que é isso do Filho do Homem? É Deus em carne humana, irmãos. É simples, não é? O que é Filho do Homem? É Deus em forma humana. Simples. É Deus em carne humana. Nessa era não foi filho de Deus. Né? Só fala isso. Nessa era não foi filho de Deus. O Umbrella fala isso em dezenas de mensagens. Nessa era não foi filho de Deus, foi filho do homem. Foi Deus na forma humana. O filho de Deus foi nas eras da igreja. Entende isso? É simples. Mas as pessoas não sabem falar. Eles não têm a revelação do que é isso. É igual o irmãozinho lá do grupo onde eu estava um tempo lá. O pastor aqui sempre pregou o filho do homem, irmão. Eu falei para ele: irmão, eu estou aqui já faz 30 anos. Você quer me falar o que é que o pastor prega aqui? Ele só prega que o Filho do Homem é Jesus Cristo. Né? Mas ele não explica o que é Filho do Homem. Filho do Homem é Jesus Cristo, é lógico, mas é ele numa forma humana. Ele manifestou com o Filho do Homem 3 vezes para Abraão, para a semente natural de Abraão, judeu samaritano, e nessa última era manifestou para a semente real de Abraão, que são as sementes espirituais de Abraão, que é a noiva de Cristo. Então 3 vezes manifestou como Filho do Homem. E nessa era foi através de William Branham. William Branham não foi filho do homem. Ele foi o canal humano por onde o Filho do Homem manifestou. Nesta era, o Filho do Homem, Deus manifestou o Filho do Homem através de um Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus Cristo singular, manifestou através de um Filho do Homem. Né? E nas eras da igreja foi Filho de Deus. Filho de Deus era uma era espiritual, invisível. Não tinha discernimento, não tinha essas coisas. Mas nesta era, foi ele outra vez discernindo os pensamentos de Deus na carne humana. Ali preparou o irmão Branham desde criança, deu para ele o dom da visão, preparou ele para cumprir nesta era essa profecia. Como foi em Sodoma, São Lucas 7,30, assim será o dia que o Filho do Homem se há de manifestar. E nesta era, que depois de tantos anos, nunca tinha vindo um homem, com o final do seu nome H-A-M, como Abraão no inglês, H-A-M. Nesta era a coisa se cumpriu. Como foi em Sodoma, assim será o dia que o Filho do Homem se há de manifestar. E nesta era veio esse Billy Graham, Oral Robert, e Elohim em um homem chamado William Branham. Através dele, Elohim se manifestou nesta era. 3 mensageiros: Billy Graham, Oral Robert e Elohim. Elohim. Só que através de um homem. Então, naqueles momentos ali, quando Branham saía de cena, sua consciência ali era o Filho do Homem, Deus em carne humana, em plenitude corporal. O filho de Davi será no milênio, quando sentar no milênio. Então, entre Filho de Deus
e filho de Davi. Nesse entremeio aqui, esse entremeio, o Filho do Homem se manifesta outra vez, né? Expulso da igreja de Laodiceia, ele se manifesta nessa era, mas não é a segunda vinda, tá vendo? Então não consegue colocar isso no lugar certo, não é a segunda vinda. O Mombrano morreu ensinando que a segunda vinda não tinha ainda se cumprido. Ele fala que esse Filho do Homem foi o quê? Foi o último sinal, mas a pessoa não consegue reconhecer isso. E o Mombrano pegou a mensagem, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. A pessoa não consegue reconhecer que mensagem se cumpriu nessa, que palavra manifestou nesses dias. O que foi que se cumpriu não foi apenas um profeta, foi mais do que um profeta, nessa era foi o Deus profeta, o Elias desse dia foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo manifestado através de uma carne humana, emprestou a célula de um homem. Por isso que o Mombrano ficava fraco quando as pessoas tiravam dele força ali, tirava de Jesus força, mas ele estava usando a célula do William Branham como usou o seu próprio corpo há 2000 anos atrás, porque nesta era, Jesus Cristo está no trono da intercessão. Né? No ministério de sacerdote, ele ainda é sacerdote. Você vê isso na mensagem, depois de 63, Jesus Cristo continuou como sacerdote. Por isso que o Mombrano falava, você pode tocar nele esta noite, ele é o sumo sacerdote esta noite. O cinto dele continua na cintura, não no ombro. Quando ele deixar de ser sacerdote, se tornar juiz, esse ofício de juiz, então ele vai tirar o cinto da cintura e vai colocar no ombro. Ele não será mais sacerdote. Você pode ver na mensagem de Mombrano ele ensinando, né, naquela mensagem lá, não estribe no teu próprio entendimento, pregado em 65, Mombrano fala, ele está aqui como Filho do Homem, e ele ainda é o sacerdote. Ou seja, ele não mudou de sacerdote para juiz, ele continua sendo sacerdote. Então no selo ele não passou para o ministério de ofício de juiz. Isso é mentira, o povo então tenta enganar, Satanás quer enganar as pessoas. Né? Mas vamos entrar hoje no assunto. Né? Todo mistério foram revelado. E a igreja, né, nesse último dia, está se alimentando, né, desse mistério, de todo o mistério que foi dado a conhecer. Mas a ele não é dado o mistério. Os grupos que dizem a mensagem, a ele não é dado conhecer os mistérios, gente. Ele não pode conhecer esse mistério todo que Deus tem dado para a sua noiva. Os grupos da mensagem não conseguem ter esse mistério que você tem. Os grupos também das denominações tradicionais também não conseguem. Não pode ter isso, porque Jesus falou, esse mistério é dado para vocês, noiva. Não para eles. Eles não podem ter essa revelação. Eles não conseguem chegar nessa altura, né, dessa revelação da palavra dessa era. Mas a você é dado a conhecer isto. Todos os mistérios foram desvelados. Deus desvelado nessa era, né, através do William Branham, usando o William Branham, trouxe todos os mistérios para cumprir Apocalipse 10, 7, no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, todos os mistérios serão revelados. No dia do sétimo anjo, a primeira era teve o seu anjo, seu mensageiro. A palavra anjo na escritura quer dizer mensageiro. João Batista foi um anjo, vou enviar o meu anjo diante da minha presença para preparar a minha vinda, o caminho. Né? Então, um anjo é um mensageiro. E teve 7 mensageiros. Mas os mistérios, todos os mistérios viriam nos dias em que os 7 mensageiros estivessem na terra. Quando estivessem tocando a sua trombeta. A trombeta de Deus, né, é tocada nessa última era. Como era ali nos dias de Israel, no Velho Testamento. Né, de 50 em 50 anos é tocada a trombeta do jubileu. O escravo poderia ser solto, ser livre, se ele aceitasse, né, quando é tocado ali a trombeta. Ele deixava inchado e saía livre. Mas tinha alguns escravos que não davam atenção à trombeta. E ele amava o seu senhor, o seu amo. Então ele ouvia a trombeta, mas não queria sair, ser livre. Então ele continuava como escravo. Mas ele era levado no templo e era furada a sua orelha, era furado como a solvela ali. Estava marcado. A partir daquele momento, não importava quantas vezes ouvisse a trombeta, ele seria um escravo para sempre. Nessa época também a trombeta foi tocada. Os mistérios, todos os mistérios foram revelados do Filho do Homem. Né? De todos os mistérios da predestinação, né? Todos os mistérios foram revelados, mostrando que a noiva só tem um nível de fé, e é o mensageiro da era, com toda a revelação de Deus. Não é o pastor local que é esse nível de fé da igreja, irmão. Isso aí é nicolaítismo, mas isso é pegar todos os grupos da mensagem. Por quê? Porque não tem eleição, não tem a semente da eleição. Então esses homens veem e enganam. Fique ao lado do pastor, fique ao lado do pastor. Mas o Mombrano falou, se o Mombrano falou como? Fala a palavra completa, o Mombrano. Fique ao lado do seu pastor, porque ele crê
nessa mensagem. Não fica ao lado do pastor porque ele crê, do irmão Neve, do irmão Capo, porque ele crê nessa mensagem. Se um dia ele não crê mais, eu vou falar para vocês, ou seja, colocou na frente a palavra, porque sabia que era a palavra revelada de Deus. A palavra só veio através de um profeta, a palavra não veio através de sacerdote, de teólogo, mas veio através de profeta. Amós 3,7, porque o Senhor não fará coisa alguma, você primeiro revelar os seus segredos, seus mistérios, seus servos, os profetas. Então é o profeta que é o guia da noiva. E nem o irmão Branham é o esposo da noiva, que mentira falar que o pastor é esposo da noiva. O esposo da noiva é Jesus. O irmão Branham é apenas aquele é o mensageiro do noivo. Ele veio preparar a noiva para Cristo, o esposo. Então, o esposo da igreja é Jesus Cristo. Mas as pessoas não conseguem captar e querem colocar o pastor num lugar que não é dele. Nem o irmão Branham tem esse lugar de ser o esposo da igreja. Quanto mais nós, pobres ministros, homem, né, nem profeta é, e quer ser o esposo da igreja. Ah, eu sou a boia da caixa, eu sou tal coisa. Estou enganando o povo, né, roubando o dízimo do povo. Onde que o irmão Branham falou que o dízimo é do pastor? O irmão falou que o dízimo vai para o pastor, para administrar para o Senhor. O dízimo não é dele para juntar bens materiais. O irmão Branham usou o dinheiro do dízimo para juntar bens. Ele usava $100 por semana, depois que ele não podia trabalhar mais. O ministério dele foi para o mundo e ele não podia mais fazer esse trabalho e trabalhar. Tem um trabalho secular, então ele passou a usar $100 do dízimo. Então o pastor não é o dono do dízimo, ele é o administrador do dízimo. Ele pode usar sim o básico ali que ele necessitar, mas não é, o dízimo não é dele. O pastor é o administrador do dízimo. Não seja enganado, irmãos, por esses homens corruptos que usam o púlpito, né, como um emprego ali para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, para fazer corrupção. Isso é corrupção, né? Roubar as pessoas, enganar as pessoas, falar que o dízimo é dele, para juntar bens materiais. Isso é corrupção. Abra seus olhos. Não caia nessa conversa esses homens corruptos, enganadores. E usando a mensagem de irmão Branham ainda, usando a mensagem de irmão Branham para enganar o povo, usando a Bíblia Sagrada para enganar o povo. Mas os eleitos não serão enganados, os eleitos saberão, né, julgar, terão discernimento da verdade. Mas o nosso assunto hoje é o quê? Rapidamente vamos falar sobre as três obras da graça. Nós vimos ali então, né, essas três obras da graça de Deus. A graça quer dizer o quê? Favor imerecido. Favor imerecido. Isso é a graça de Deus. Quando Moody, o grande pregador Moody, né, teve a experiência da graça, ele ficou tão empolgado com a graça de Deus, que ele saiu pela rua e pegava as pessoas e você conhece a graça? Conhece a graça de Deus? Você conhece a graça? Tão empolgado que ficou com a graça quando aquilo tomou conta dele. Ele viu que era salvo pela graça, não era pelas obras, não era o que ele fazia, mas era o que Deus fez, né? Isso trouxe para ele essa grande emoção, alegria que ele nunca tinha visto antes. E ele tinha nascido na igreja, mas nunca tinha tido essa experiência do que era a graça, né? Essa graça tão maravilhosa, que é uma coisa gratuita que Deus dá para a pessoa e salva a pessoa, né? Ela manifestou lá no Éden, aquele dia, quando Eva comeu do fruto e deu para Adão. E o mundo caiu em pecado, não havia mais esperança mais. Então Deus desceu ali, né? Naquele momento mais escuro. Deus Jeová desceu, ele não enviou outro, ele não enviou outra pessoa. Isso não é justiça. Não é justiça Deus dar uma lei, enviar um anjo, enviar um filho dele, né? Isso seria justo, justiça da parte de Deus. Mas Jeová desceu ali no Jardim do Éden. Jeová desceu na terra, preparou um ventre, preparou a mulher, preparou um corpo para ele. Emanuel nasceu, o próprio Deus, feito homem, porque tinha que ser um parente para morrer, não podia ser outro, tinha que ser o próprio Deus para dar a sua vida. Quem vê a mim vê o Pai, como diz tu, mostra-nos o Pai, quer ver outra pessoa, um filho vos nasceu, seu nome será maravilhoso, Deus forte, o Pai da eternidade, um filho é um pai, né? Porque nasceu na terra como homem, foi um filho de Deus, né? Aqui na terra, nesse ministério, nesse ofício de filho, o mesmo Deus, três ofícios, não três pessoas, três ofícios, são mistérios que viriam para a igreja, o Deus desvelado, mostrado para você entender, porque três pessoas fazem três deuses. Então o mundo hoje chamado cristão é pagão na verdade, né?
crê em três. Por isso que o batismo você viu aqui em nome de Jesus Cristo. Mas como em nome de Jesus Cristo? Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, são títulos, é o que ele é, igual eu sou pai, sou filho, mas são meus títulos. Meu nome mesmo é Raimundo. Então Pai, Filho e Esposa são títulos. Então Pai, Filho e Espírito Santo é título. Mas o nome do Pai, do Filho e do Espírito é Senhor Jesus Cristo. Por isso os apóstolos batizaram corretamente. Mas esses homens têm coragem de falar que eles erraram. Mas como que erraram? Quem estava em Pedro aqui em Atos 8:38 era o Espírito Santo. Chega em Atos 8 também, batizou em nome de Jesus Cristo. Atos 19, você vê ali, Paulo encontrou as pessoas ali que não eram batizadas, não tinham o Espírito Santo ainda. E aí estamos falando nessa noite sobre essas três obras da graça. A pessoa fala graça, mas não sabe o que é isso, né? A graça, a gente tem três obras na graça. É claro, a primeira obra da graça é o que? Justificação. Foi a mensagem de Martinho Lutero lá em 1500, quando essa planta começou ali, o broto veio, né? E Martinho falou, as pessoas falavam, tem que fazer isso para ser salvo, tem que subir a escada, tem que pagar a indulgência. E Martinho Lutero escreveu aquelas 95 teses ali na porta da igreja de Wittenberg, 95 96, quem sabe a história? 95 96, esqueci o número agora, mas escreveu ali na porta mostrando que somos salvos pela graça, justificados pela fé. Não é pelas obras que nós somos justificados, mas é pela fé que nós somos justificados. Pela fé, então, justificação. O que é justificação? Eu perdoo você, mas não esqueça. Você me perdoa quando eu faço algo para você, mas você não esquece, porque você é um ser humano. Você não pode esquecer. Só para esquecer tem que ser Deus, do infinito. Então Deus sim, Ele perdoa e esquece. Ele justifica você. Você nunca fez nada diante de Deus. Diante dos homens você fez, diante de mim, das pessoas. Olha, você falou o que você fez no passado, ou que você fez tal coisa, mas para Deus Ele olha você, e você é justo para Ele. Isso é justificação. Deus normalmente perdoa, mas Ele também justifica, faz você justo. Você nunca fez nada, Ele lança no mar do esquecimento. A segunda obra da graça é o quê? É santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então temos que ser santo. A Bíblia falou ali, sem santificação ninguém verá o Senhor. É a segunda obra da graça. As pessoas pensam que só porque é santo vai para o céu, que faz milagres, né? Judas expulsou demônios, fez maravilhas. Mas quando chegou o Espírito Santo, ele não recebeu. Agora, a terceira obra da graça é receber o Espírito Santo. É Deus, nós vimos ali, né? Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra santificação é uma palavra composta. Santificação é uma palavra composta. Quer dizer o quê? Quer dizer limpo. Limpo, né? Justificado e limpo. É igual você, a pessoa acha um copo lá no galinheiro. Ele pega aquele copo para usar. Quando ele pega o copo, aquilo é justificação. Ele pegou o copo sujo lá no galinheiro, todo sujo. Pegou o copo, que lá é o que? É justificação. Ele leva para sua casa e lava o copo. Dá maior banho no copo. Que ele é o quê? Que ele é santificação. É igual você. Você sai do mundo, é batizado, que ele é o quê? É justificação. Mas você sai das águas ainda com desejo de fumar, de beber, de prostituir, de fazer alguma coisa que você fazia antes. Então você agora vai entrar no processo de santificação. E o copo também é lavado, ele é purificado. Só que ele ainda não está sendo usado ainda. Agora quando você põe alguma bebida nele, põe ele lavado, você põe uma bebida nele, um leite, um café, algum suco, alguma coisa, e usa ele. Né? Então ali você não usa, ali já é o quê? Ali é quando o Espírito Santo entra em você. Então justificação, santificação e depois o batismo do Espírito Santo. É no batismo do Espírito Santo que você entra em Cristo Jesus. Isso está em Atos, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. 12, 13. Deixa eu ver se... 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Então, em um Espírito, em Cristo Jesus, né, não há condenação para quem estão em Cristo Jesus. Então, como que você entra em Cristo Jesus? Né? Quem não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele. Olha só, não entristecai o Espírito Santo, Efésios 4:30, não entristecai o Espírito Santo de Deus,
com o qual fosse selado até o dia da vossa redenção. Então, é 3 obras da graça: justificação, santificação e depois o batismo do Espírito Santo, que é quando o próprio Deus entra em você e sela você para o reino. Está selado uma carta, Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fossem selados até o dia da redenção. Ou seja, não há como se perder mais. Você percebe isso? Selado até o próximo reavivamento, até o próximo ano, não. Selado até o dia da vossa redenção. É por causa disso que em Atos 19, Atos capítulo 19, quando Paulo ali encontrou uns irmãos ali que não tinham o Espírito Santo, eles foram batizados na água, mas eles ainda não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Agora, muitos pensam que a água tira pecado. Quando a Bíblia fala que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entender, captar o reino de Deus, aquela água não é água batismal, aquela água é a água da palavra. Efésios capítulo 5 fala isso, lavado pela água da palavra. Então é a palavra, o batismo é somente para uma boa consciência para com Deus. O batismo não salva. Muitas pessoas entram na água, pecadores secos, e saem pecadores molhados, porque não tiveram ainda o novo nascimento. O batismo é um símbolo. A pessoa morre, é sepultada e nasce de novo. É um símbolo. Se aquele símbolo não tem aquilo que o símbolo aponta, então aquilo ali é apenas entrou pecador seco e saiu pecador molhado. Não teve transformação, mudança alguma. Atos 19, então você vê aqui o que fala aqui. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo, desde que crestes? E ele disse-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Está vendo aqui? Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: do batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E eles eram ao todos os 12 homens. 12 homens, está vendo? Eles tinham sido batizados nas águas, mas não no nome de Jesus Cristo. E Pedro tinha falado em Atos 2,38, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Então recebereis o dom, o Espírito Santo virá sobre vocês. Agora as pessoas querem receber perdão dos pecados em títulos. É igual assinar um cheque, vai colocar advogado fulano de tal. Chega no banco, vai voltar. Por quê? Porque não está o nome, está o título. Você, irmão, que é batizado em título, pai, filho, você ainda não é batizado, você tem que se arrepender. Porque não há remissão de pecado em título, mas só no nome de Jesus Cristo. Tem outro nome dado no céu e na terra, no qual devemos ser salvos, não ser no nome de Jesus Cristo. Mas eu expulso demônios, eu faço tal. Mateus 7 fala isso. Jesus encontrará pessoas naquele dia lá, que vão falar para ele: mas Senhor, em teu nome fiz maravilhas, saí demônios, fiz milagres. Jesus vai falar para ele: afastai de mim, praticando iniquidade, que nem te conheço. Olha só que coisa, nem te conheço. Por quê? Porque as pessoas não foram pela palavra, foram por sensação, por emoções, por sentimentos, somente isso, sensações, sentimentos, não foram pelo que a palavra diz, ensina. Porque onde você viu isso, a mulher usa calça comprida, a Bíblia fala bem claro na Escritura Sagrada, lá em Deuteronômio 22, versículo 6, acho que é isso mesmo, 22, versículo 6, é uma abominação para Deus a mulher usar roupa de homem, o homem usar roupa de mulher. Uma abominação. Será que Deus mudou de repente? Não sei se vai nojo mais disso. Eu sentia nojo um tempo, também mudou. E agora não sei mais nojo porque a sociedade mudou. Que Deus que é esse que esse povo serve? Um Deus que muda os seus sentimentos? Ele era abominação para ele um tempo. Depois a sociedade mudou. Gente, Deus não segue sociedade nenhuma não. Ele tem uma sociedade lá no céu. Não é mudando a sociedade que esse povo pensa, não. Mudou. Antigamente a mulher tinha que ser submissa, hoje não é mais, Deus mudou. Antigamente a mulher não podia ensinar, agora pode, porque Deus mudou. Mudou a sociedade, mudou a cultura, e Deus mudou também. Mas a Bíblia fala bem claro: eu, Senhor, não mudo.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A mulher não pode cortar o cabelo. Coríntios 11 fala isto. A mulher corta o cabelo, desonra a sua cabeça, desonra seu marido. Mas Deus mudou. Nada, é Satanás enganando as pessoas através dessas religiões, desses grupos aí. Né? Satanás enganando as pessoas, enganando, torcendo a palavra. Né? Mas Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra, não é pouquinho, mas toda palavra. E lá em Apocalipse, no finalzinho, lá, 22 e 21. 18, 19, né? Aquele que aumentar uma coisa, ou tirar uma coisa, as pragas virão sobre ele, ele não entrará na cidade santa, aquele que tirar uma coisa da palavra, tá vendo como é que é? As pessoas acham, se eu salvo pela graça, isso não vai salvar, aquilo não vai salvar. Então pode cortar a palavra e não vai salvar, eles acham que tanto faz para eles. Satanás enganando as pessoas através desses teólogos, desses grupos da mensagem, né? O que tem isso, o que tem aquilo? Mas como que tem aquilo? Nós viveremos de cada palavra, gente. Cada palavra, nós estamos pendurados no inferno por uma corrente. Cada ela da corrente é uma palavra de Deus. Se faltar uma, a corrente é mais forte. Toda a força da corrente está no seu elo mais fraco. Um elo só ali fora, nós cairemos, nos perderemos. Então temos que ter toda a palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estaremos orando e finalizando o culto essa noite. Vamos orar e finalizar o culto? Senhor Deus, Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Ajuda, perdoe por ter gritado, falado, mas Senhor, a emoção vem na hora e as pessoas parecem que não aceitam palavras. Pode falar com as pessoas e elas, Senhor, precisamos da tua revelação, Senhor. Revela, abra os corações das pessoas, Pai. A palavra foi semeada, Deus. A semente foi jogada ali na terra, Deus. Faz que a semente caia no coração certo, Pai. Que possa brotar ali, as pessoas deixar esse sistema humano, mesmo sendo chamado da mensagem, Deus. Que eles possam abrir o olho e perceber que é sistema, denominações, porque colocaram o homem na liderança, rejeitaram o que o profeta falou. Denominações, Senhor. Abra os olhos deles, Pai. Tem misericórdia das pessoas, Senhor. Não sabe o que é certo e o que é errado. O Senhor nos deu já o seu padrão, Senhor. Urito-me para julgar as coisas, Pai, mas eles não sabem. Perguntaram para a irmã Brana. Irmã Brana, qual é a evidência do Espírito Santo? A irmã Brana falou. É a palavra, deu o teste da palavra. Vocês não creem que o Filho do Homem manifestou nessa era. Deus em carne humana. Como que eles podem ter nascido de novo? O teu Espírito Santo, vocês negam isso, Senhor. Se eles negam a palavra, como é que eles podem ter batido o Espírito Santo, Senhor? Tem misericórdia das pessoas, revela a tua palavra, Senhor. Ó Deus, glória ao teu nome para sempre. Deixa nós te adorar, porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Receba nossa adoração nesta hora. Queremos reconsagrar a Ti para o teu trabalho, Deus. Reconsagrar, Pai, nossa vida em tuas mãos, Senhor. Não importa se uma pessoa ou duas somente, Senhor, ouça essa mensagem, Deus. Senhor, não importa, Deus. Mas nossas vidas queremos nos consagrar a Ti, Senhor. Completamente teu, para fazer a Tua vontade aqui na terra. Os eleitos não serão enganados, eles vão ouvir a verdade, sair dessas denominações, desses galinheiros chamados mensagens. Vão sair de todos esses galinheiros, Senhor, quando ouvir a voz da águia, a verdadeira voz. Vão deixar todas essas denominações, Senhor, chamadas de mensagem, todos esses grupos, essas denominações tradicionais, sairão para ir aonde a águia, a grande mãe águia está chamando, o grande profeta, a voz do Filho do Homem nesta era, Deus. Senhor, nós oramos, te agradecemos por tudo. Pedimos que o Senhor nos despeça em paz nesta noite, Deus. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.